Olá, alunos! Vamos começar essa disciplina contando uma história bem curta da teoria quântica. Vamos cobrir um período de 50 anos apenas, desde 1900, dando ênfase para até o ano de 1932. É claro que o que a gente escolhe para dar destaque numa história é uma coisa muito pessoal, de forma que eu escolhi alguns pontos que eu considero relevantes em relação ao desenvolvimento dos conceitos, das ideias e das teorias quânticas, porque temos duas teorias quânticas, né? Muito bem, então vamos a essa curta ou breve história da física quântica, né? Quando uma teoria não dá conta de explicar tudo, você precisa de uma nova teoria. Foi o que aconteceu com a teoria clássica ou com a física clássica, né? Porque sabemos de muitos fenômenos que a teoria clássica não dá conta de explicar. Muitos. O magnetismo da matéria, a tabela periódica. No entanto, na virada do século XIX para o século XX, eu gostaria de destacar, né, nesse período, algumas questões que a física clássica não dava conta de explicar. Então, vamos começar pelo efeito fotoelétrico. É um efeito curioso, de acordo com o que eu tenho aqui nessa figura, né? Nós iluminamos uma placa metálica e o resultado é este aqui, né? Nós conseguimos arrancar elétrons, fazendo incidir luz, né? Luz na região do violeta, né? O fato é que, ao incidir luz numa placa, saem elétrons, emissão de elétrons, né? Esse efeito não era possível explicar com uma física clássica, né? E vamos depois comentar isso, uma aula inteira, inclusive, para falar sobre isso, né? Um outro problema que a física clássica não conseguia explicar, né, é isto. Veja, um espectro discreto, né, do átomo de hidrogênio, por exemplo, né, do átomo de hélio, né? Isso a física clássica não conseguia. A física clássica, ela, na verdade, prevê um espectro contínuo, porque um elétron orbitando em torno de um átomo vai emitir radiação e não há nenhuma razão para essa radiação exibir esse espectro, né, que é o espectro discreto. E espectro discreto sabemos hoje de várias grandezas físicas, mas o espectro discreto do átomo de hidrogênio, esse representava um grande problema, porque a física clássica não conseguia explicar isso de forma alguma, né? E aí temos mais um outro problema, né? É interessante, claro, acontece no dia a dia. Você aquece um objeto, né? E você gostaria de saber qual é a intensidade, né, para cada frequência da radiação emitida. E não havia uma boa teoria, e não existe uma boa teoria clássica para explicar isso, né? Um objeto aquecido pode ser você mesmo. Você, a temperatura, por exemplo, de 27 graus, né, 300 graus Kelvin, mesmo nessa temperatura, você emite, né? É, na verdade, a partir daí que a gente lança a mão dessa ideia, né, da visão noturna, que capta a radiação emitida por você. Mas a teoria clássica não conseguia explicar o espectro da radiação emitida, em que frequência, por exemplo, um objeto aquecido emite com a máxima intensidade, a famosa lei de Wien, né? Ou essa lei aqui, né, que a intensidade
quando eu levo em conta todas as frequências, somo, né, sobre todas as frequências, depende da temperatura com a quarta potência da temperatura do corpo aquecido. Isso aqui vale para o Sol, por exemplo, né? Então, questões ou problemas para os quais a física clássica não conseguia dar a resposta, né? Era basicamente esse tipo de comportamento aqui, né? A intensidade como função do comprimento de onda ou da frequência, né, de um corpo aquecido para várias temperaturas, a curva realmente é diferente. E a física clássica não conseguia e não consegue, não é um problema de não conseguir, não consegue explicar, né? Basicamente explicar a cor dos objetos, né, quando eles estão aquecidos, né? Uma outra questão, e aí essa é muito interessante, né, é que na física clássica o átomo é instável, a matéria é instável. Ora, mas nós estamos aqui, portanto a matéria é estável. Na realidade, o átomo, na teoria clássica, duraria coisa de 1 segundo apenas. Esse é um grande problema para a teoria clássica. É explicar por que nós vivemos tantos anos, né? Ou, veja, os átomos existem há 13,7 bilhões de anos, aproximadamente, um pouco menos do que isso, né? Mas a teoria clássica não conseguia explicar isso, né? Rutherford foi quem, na verdade, estabeleceu um modelo, né, do átomo, né? Mas, de novo, esse átomo não seria estável na teoria clássica, ele desapareceria num átomo, né? Esse é um grande problema. Ele vai emitindo radiação, emitindo, até cair no núcleo, né? Duraria pouco. Isso a teoria clássica não consegue explicar. E para mim, isso é absolutamente fundamental, né? Muito bem. A teoria clássica começou no ano de 1900, né? Quando Planck, né, Max Planck, deu origem à teoria quântica. Como? Para explicar a radiação do corpo negro. Vamos simplificar. Corpo negro é um corpo aquecido a uma certa temperatura, né? E Planck fez uma hipótese que, na verdade, não havia uma base para ela, mas ele descobriu que aquilo dava certo. Ponto final. E dava mesmo certo. E dá certo. Depois que a gente entende melhor, dá certo. Isso para explicar, né, a radiação do corpo negro, né? E ele propôs, a gente vai estudar isso com calma, na verdade, né? É que a energia, naquela época eles chamavam de um conjunto de osciladores harmônicos. Vamos explicar isso depois, né? Esses osciladores só poderiam ter energias dadas por N, onde o N é um número inteiro. N pode ser 0, pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, né? De forma que essas energias eram energias quantizadas. Aí o nome... Quantum é uma quantidade elementar de alguma coisa, de forma que H vezes Ni seria o quantum de energia desses osciladores, né? Ele propôs isso foi suficiente, a gente vai estudar isso com calma, uma aula para isso, né? O fato é que com essa hipótese, né, da teoria quântica, onde ele propõe que uma grandeza, a energia de um oscilador harmônico é quantizada no sentido mais simples da palavra, N o número inteiro, né, vezes o quantum daquela grandeza. E o quantum da grandeza é Hν, né? H foi uma constante que Planck introduziu na teoria dele, porque, na verdade, tudo depende dessa constante H, né, introduzido por Max Planck. E a gente sabe que ela hoje é igual a 6,67 vezes 10 a menos 34. Aqui tem um problema em relação a esse número, né? Mas o fato é que Planck deu origem, né, à teoria quântica fazendo essa hipótese, de forma que tudo dependia dessa constante, a gente vai ver isso depois. Esse foi o nascimento da teoria quântica. Einstein deu uma outra contribuição para a teoria quântica e até mesmo para explicar o que o Planck havia feito, né, em 1905. Einstein ganhou o prêmio Nobel por esse trabalho,
Na realidade, Einstein foi quem iniciou o que nós chamamos hoje de segunda quantização, e Planck também. Né? Não é a primeira quantização, não é a mecânica quântica. Né? Muito bem, a proposta de Einstein para explicar o efeito fotoelétrico, né, é que a luz deveria ser composta por diminutas partículas, depois denominadas fótons. Seriam partículas, de acordo com a própria teoria de Einstein, de massa zero. De forma que, em 1905, Einstein deu uma contribuição absolutamente fantástica, né, para a teoria quântica, mas a teoria quântica da radiação. A radiação agora seria composta por partículas diminutas, de massa zero, conhecidas como fóton. Cada fóton destes aqui, eles têm uma energia, né? Se a radiação eletromagnética tem frequência Ni, então ela seria composta por fótons cuja energia é dada por essa expressão aqui. Proposta de Einstein para explicar, né, o efeito fotoelétrico. Né? A gente vai estudar também o efeito fotoelétrico. O fato é que agora Einstein propôs uma natureza corpuscular para a radiação, para a luz, para as ondas eletromagnéticas de uma maneira geral, né? De forma que, olha só, em 1905 já aprendemos que a luz, que as ondas eletromagnéticas exibem um comportamento dual, ou a natureza dual da radiação. E isso é fundamental, né, porque ela requer uma teoria quântica, que é a teoria quântica de campos, né, para explicar esses comportamentos. Veja, o que foi descoberto no início, na verdade, nós aprendemos como formular esse tipo de teoria quântica para descrever a natureza dual da radiação algum tempo depois. Ela veio depois da mecânica quântica. Né? O fato é que essa proposta de Einstein, né, ela foi revolucionária, porque ele introduziu o conceito de natureza dual da radiação para explicar o efeito fotoelétrico. Alguns anos depois, Compton, né, ele, para explicar o que nós chamamos hoje de efeito Compton, vamos depois explicar isso, ele sugeriu, né, que esse efeito poderia ser explicado mediante colisões. Isso, parecendo colisões de bola de bilhar, né? Sim, mas era a colisão entre um fóton, que pode acontecer porque é uma partícula. Na verdade, para explicar o efeito fotoelétrico, Einstein já havia também lançado mão dessa ideia. Né? De forma que hoje nós sabemos, né, os fótons, essas partículas, elas experimentam colisões, colisões como se foram realmente duas bolinhas de bilhar. Né? Praticamente, ao explicar esse fenômeno, ele deu mais uma razão para Einstein. E hoje nós sabemos que isto é absolutamente verdadeiro. Com isso, nós encerramos a discussão sobre a descoberta da dualidade onda-partícula. É isto. Essa é a primeira parte da história, que praticamente poderia se encerrar em 1905, ou com o trabalho de Compton, uns 20 anos depois. Né? Mas, de qualquer maneira, assim o é. Descobrimos a dualidade onda-partícula logo no início dos anos, digamos, do século XX, no início do século XX. Né? Agora, isso aqui demorou mais tempo. A dualidade onda-partícula. Mas agora, levando em conta a matéria, falei até agora da dualidade onda-partícula, né?
a teoria quântica, que depois foi desenvolvida para descrever a dualidade onda-partícula da radiação. Agora não, vou falar da dualidade onda-partícula da matéria. Essa demorou mais. Muito bem, vamos começar pelo ano de 1913, com Niels Bohr. Ele acabou ganhando o prêmio Nobel também por isso, mas ele deu grandes contribuições à teoria quântica. Niels Bohr, ele fez algumas hipóteses que vamos discutir com calma depois, mas ele realmente tinha algumas regras que ele chamava de regras de quantização. Uma delas era essa, a componente Z do momento angular é igual a N, voltou de novo aquela ideia, de N vezes H sobre 2π, conhecido como H cortado, E com isso, Niels Bohr, também fazendo uma hipótese sobre as órbitas de elétrons em torno de átomos. No caso, ele estava mais preocupado com o átomo de hidrogênio. A gente vai estudar isso realmente ao longo de uma aula. Mas essa foi uma grande contribuição em 1913 para explicar o espectro discreto do átomo de hidrogênio. Ora, na visão de Bohr, onde os elétrons giram, num primeiro modelo, em torno do átomo em órbitas circulares, então, quando um átomo faz uma transição de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixa, ele emitiria um fóton. Isto, o fóton lá descoberto por Einstein. E com isso ele conseguiu explicar o espectro discreto do átomo de hidrogênio, fazendo hipóteses relativamente simples. Vamos a esse ponto depois. Agora, eu queria chamar a atenção aqui para um trabalho que também, todos esses trabalhos ganharam prêmio Nobel, então eu não vou mais falar de prêmio Nobel, todos eles ganharam. Esse indivíduo aqui, de nome de Broglie, é um físico francês. Na tese dele, de 1923, ele teve a brilhante ideia de dizer o seguinte: se a radiação tem uma natureza corpuscular, o elétron deve ter também uma natureza ondulatória. Qual é a ideia? É associar ao momento de um elétron, de uma partícula, um comprimento de onda, que é uma característica ondulatória. Está fazendo, então, uma espécie de mistura entre comportamento de partícula, P, momento, e onda. Frequência é igual a E sobre H. Então, eu associo uma grandeza corpuscular, como energia, momento, a uma grandeza ondulatória, comprimento de onda e frequência, ideia de Broglie. Pronto, ele estava coberto de razão, porque com isso ele introduz a ideia de dualidade onda-partícula, mas agora pensando nas partículas, nos corpúsculos, como nós diríamos hoje. E não é que houve uma comprovação experimental, várias comprovações experimentais da natureza ondulatória da matéria. Sim, nós estamos falando aqui de experiências, por exemplo, de Davidson e Germer. Eles fizeram várias experiências, e comprovaram que, de fato, o elétron exibe fenômenos típicos de fenômenos ondulatórios, a saber, quando nós estamos aqui analisando a questão do que nós chamamos de difração. Os elétrons exibem fenômenos de difração. Passam por máximos, dependendo do ângulo, e por mínimos, máximos e mínimos, de forma que este indivíduo, em 1927, ele publicou o primeiro trabalho,
foi um trabalho também revolucionário, todos esses ganharam o Prêmio Nobel. Praticamente, eles acabaram comprovando que a ideia, e citaram o trabalho de de Broglie, que essa ideia realmente fazia todo o sentido, porque em determinadas experiências ou sob determinadas circunstâncias, veja bem, os elétrons exibem o fenômeno da difração, que é típico do comportamento ondulatório. Esta, sim, foi uma experiência importantíssima. Agora, já tínhamos praticamente uma certa garantia, né, de que, de fato, corpúsculos como elétrons exibem uma natureza ondulatória também. E eis que vem Heisenberg e sugere o seguinte: veja, se tudo acontece em relação à matéria, como acontece em relação às ondas, logo deve haver uma limitação experimental. A gente não pode determinar o momento de uma grandeza e a posição do elétron e o seu momento simultaneamente. Isso é típico de comportamento ondulatório. Vamos dar uma aula sobre isto aqui, né? Muito bem, de forma que esse já foi também um outro avanço. E esse mesmo Heisenberg, Werner Heisenberg, ele deu início a uma nova teoria, a teoria quântica, né? É claro que, no primeiro momento, isso não ficou muito claro, mas depois dos trabalhos de Max Born e de Jordan, isso ficou bem claro. A preocupação de Heisenberg era, digamos, uma nova proposta envolvendo, olha só que coisa curiosa, né? Envolvendo a cinemática, a posição e o momento. Porque na teoria hamiltoniana, essas são as variáveis cinemáticas, né? Então ele propunha uma nova cinemática, onde eu não represento uma grandeza clássica como a posição de uma partícula e o momento dela como números. Não, ele propõe como se foram operadores. Na verdade, matrizes. E a preocupação deles, no primeiro momento, era apenas a quantização do oscilador harmônico. Ele desenvolveu, então, todo um formalismo para o oscilador harmônico, né? Ora, Schrödinger foi quem obteve, ainda antes dos anos 30, né, praticamente ao mesmo tempo, né, daqueles desenvolvimentos, Schrödinger escreveu uma equação. Essa aqui é a equação de ondas da matéria. A equação de Schrödinger, vamos utilizar muito a equação de Schrödinger, que é um dos elementos importantes, mas não é o elemento mais importante da teoria quântica, mas é um elemento importante para uma função, né, conhecida como função de onda, né? De forma que ele escreveu a equação de ondas de matéria, né? Claro, ganhou o Prêmio Nobel, merecedor, né? Mas as coisas foram evoluindo, né? E a partir da descoberta de Zeeman, né, do desdobramento de níveis de energia, quando o átomo se encontra sob o efeito de um campo magnético externo, né? Tenho aqui essas figuras para ilustrar isso, né? Isso aqui é sem o campo magnético, isso aqui é com o campo magnético. Sem o campo magnético, isso aqui é com o campo magnético. Passamos a suspeitar que as partículas seriam dotadas, né, de um novo atributo. E nisso não foi bem assim que eles pensavam, não, né? Quem realmente propôs, né, o spin estava de fato pensando, né? Ele estava de fato pensando no elétron como algo que gira, mas a gente sabe que isso não é verdade. Spin é, na verdade, um atributo das partículas elementares, e isso é muito importante, e foi muito importante sempre, né? A questão do spin das partículas.
um pouco antes de 1930, um experimento famoso de Stern e Gerlach, que praticamente comprovou experimentalmente, né, a existência do spin das partículas. Você tem aqui um feixe de partículas passando por uma região na qual o campo magnético não é um campo magnético uniforme, e isso faz com que esse feixe se divida em dois, um aqui e outro atingindo esse outro ponto. E é fácil explicar, levando em conta a interação do spin com o campo magnético dessa região aqui, né? Isso a gente vai também explicar um pouco depois, né? Um outro grande desenvolvimento para a teoria quântica, importantíssimo, foi devido a Dirac, que ajudou muito no desenvolvimento da teoria quântica. Vamos ter tempo para falar sobre isso. Dirac escreveu uma equação relativística, levando em conta também, né, a teoria da relatividade, né? Muito bem, essa equação marcou um tempo famoso, fantástico. Por quê? A interpretação da solução dessas equações, ou da equação de Dirac, levou Dirac a concluir que uma das soluções da equação dele descreviam partículas de carga elétrica oposta à do elétron, que chamamos hoje de pósitron. Não demorou muito, né, e descobriram o pósitron em 1932. E aí chegamos praticamente aos desenvolvimentos mais importantes nos primórdios, né? Poderíamos encerrar a história aqui, mas devemos continuar, porque, afinal de contas, né, ainda faltava o desenvolvimento da segunda quantização, a teoria quântica, para descrever, por exemplo, a interação, né, de elétrons, utilizando a ideia de que os fótons seriam partículas intermediárias dessas interações, né? E essa teoria, ela foi, na verdade, desenvolvida lá pelos anos 50. Essa teoria é a teoria quântica de campos, agora voltada para descrever as interações eletromagnéticas. Essa teoria é a eletrodinâmica quântica, desenvolvida por Feynman, por Tomonaga, por Schwinger, né? Muitas pessoas, Dyson, muitos cientistas deram grandes contribuições à teoria quântica de campos, e que é a teoria que, na verdade, leva em conta a natureza granular da matéria e da radiação. Essa teoria, por outro lado, é uma teoria quântica que é compatível com a teoria da relatividade. E é a única teoria envolvendo campos e que leva em conta os dois princípios, né, quântico e da teoria da relatividade. A gente deve parar aqui, mas sempre lembrando que existem duas teorias quânticas, né? A teoria quântica de campos associa cada partícula a um campo, né? Ou um campo, eventualmente, associado a duas partículas, né? Mas o fato é que é uma teoria mais fundamental e mais difícil também de se lidar com ela, né? O fato é que tivemos aqui um breve histórico, né? É uma história muito bonita e eu estou concitando os alunos a lerem um pouco mais, né, sobre a história da teoria quântica.